Aqui para mais uma videoaula. Nesta videoaula, nós estamos dando continuidade ao conhecimento que nós adquirimos na última, que é sobre movimento retilíneo uniforme. Para quem não se recorda, o movimento retilíneo uniforme, qual é a sua característica? O quê? Distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. E por característica, ele vai ter uma função com velocidade constante, onde sua função horária, que nós chamamos de função do sorvete, ela vai ter a posição final, posição inicial, a velocidade, que consideramos a velocidade instantânea, né? Onde é num pequeno intervalo de tempo, vezes esse instante de tempo associado. Nesta nossa aula, nós iremos analisar o gráfico feito a partir desta tipo de movimento. Nós iremos ver dois tipos de gráfico. O gráfico da posição pelo tempo e o gráfico da velocidade pelo tempo. Então, será importante você tentar distinguir a diferença entre esses dois gráficos, além dessa que eu acabei de falar para vocês, que um é da posição pelo tempo e o outro da velocidade pelo tempo. Gráficos do movimento uniforme. Além da função de posição, outra ferramenta utilizada para descrever os movimentos é o gráfico. Então, quando a questão ou a análise do movimento, ela não me traz a função, aquela função do sorvete, e ela me traz um gráfico, eu posso realizar a leitura desse movimento apenas olhando os dados que eu posso obter através do gráfico. No caso do movimento uniforme, dois gráficos são particularmente úteis. Quais são eles? O que relaciona a posição pelo tempo, chamado de gráfico S vezes VT, né? E o que relaciona a velocidade também pelo tempo, gráfico VT. Então, são dois gráficos, posição pelo tempo e velocidade pelo tempo. Gráfico da posição em função do tempo, S por T. Um trem percorreu 400 km entre duas cidades com velocidade constante. Se ele está desenvolvendo seu movimento com velocidade constante, eu já posso admitir que o movimento ele é uniforme, ok? Seu tempo de percurso foi marcado a cada 100 km. A cada 100 km, o rapaz ele olhou o relógio e viu quanto tempo havia se passado. Contados a partir do quilômetro 300, em relação a um referencial. Então, o meu automóvel, né, o meu trem, ele percorreu 400 km e a posição inicial foi de 300 km. Então, se a posição inicial é essa de 300 km e ele percorreu 400 km, eu já posso concluir que a posição final será de 700 km. Os dados obtidos sobre as posições e os instantes do movimento estão apresentados na imagem, na tabela que iremos ver logo a seguir. Vamos lá. Nós temos aqui uma tabela que relaciona as posições do espaço e do instante. O espaço ele é dado em km e o instante é dado em horas. Pelo que nós vimos, o nosso trem ele partiu do quilômetro 300. Então, no quilômetro 300, o instante se chama instante inicial, instante zero. Ele percorreu uma distância de 400 km, ok? Então, significa que do ponto 300, ele andou 400, então ele foi até a posição 700 km. A velocidade era de 100 km por hora. Então, significa que a cada hora ele anda mais 100 km, não é? Então, a cada hora mais 100 km. Cada hora mais 100 km. E isso durante todo o movimento. Podemos notar, então, que nós temos aqui um movimento uniforme, porque nós temos distâncias iguais, percorridas em intervalo de tempos iguais, pois aqui nós temos um intervalo de 1 hora, intervalo de 1 hora, intervalo de 1 hora e intervalo de 1 hora. Então, nós temos distâncias iguais desenvolvidas em intervalos de tempos iguais. Como nós conseguimos gerar a tabela entre a posição e o instante,
podemos então construir um gráfico com os dados da tabela, representando-se o espaço no eixo das coordenadas e o instante no eixo das abscissas. Podemos ver aqui que no eixo das ordenadas nós temos o quê? O espaço, né? No caso, é esse eixo vertical. Nós temos que da posição inicial, o meu objeto ele vai começar o seu movimento no ponto 300 km. E ele irá desenvolver esse movimento até o ponto 700 km, o que resultará em uma distância percorrida de 400 km, ok? Podemos notar que no eixo vertical, né, o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, nós temos o desenvolvimento do tempo. Ele partiu do instante 0 e andou até o instante de 4 horas. Então, nós podemos notar um intervalo de tempo de quanto? De 4 horas. Então, se eu quisesse encontrar a velocidade do meu movimento, eu teria apenas que pegar 400 e dividir por 4. E notaria que a velocidade do meu movimento ela vai ser o quê? 100 km por hora, como nós vimos anteriormente ao analisar a questão. Este gráfico aqui representa uma função de primeiro grau, onde nós temos aqui o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente linear é o 300, no caso, a nossa posição inicial, S0. O coeficiente angular é a razão entre ΔS dividido por ΔT, que no caso é a nossa velocidade. Então, nós temos aqui o coeficiente linear, S0, posição inicial, coeficiente linear, você se recordar da matemática de uma função de primeiro grau. E temos aqui o nosso ângulo como o coeficiente angular, que é a minha velocidade. Vamos lá. Sendo um movimento uniforme, a expressão que o descreve é a função de posição, representada graficamente por uma reta inclinada, ok? Podemos notar que temos uma reta inclinada. Se por acaso esta minha reta fosse uma reta totalmente na horizontal, o que nós observaríamos? Nós observaríamos que a posição ela não iria variar. Se a posição não varia, então meu coeficiente angular é igual a zero e a velocidade, consequentemente, também será igual a zero. Então, por isso nós temos uma reta na diagonal, ok? Se essa reta ela for uma reta horizontal, então significa que a posição ela não está variando durante o passar do tempo, durante o desenvolvimento do movimento, então meu objeto está em repouso. Se por acaso não houver esta inclinação e for uma reta na horizontal. Representado graficamente por uma reta inclinada em relação aos eixos, como se vê no gráfico acima. Além disso, como os espaços aumentam com o passar do tempo, a velocidade é positiva. Como os espaços, vocês podem notar que eles vão aumentando, o que caracteriza que a velocidade será positiva. O que caracteriza o gráfico do espaço como uma reta crescente. Como nós vimos anteriormente, a análise do sinal da velocidade ela vai descrever um tipo de movimento. Nós temos aqui movimento uniforme, mas o sinal da velocidade vai distinguir dois tipos de movimento. O movimento progressivo. Como é que é o movimento progressivo? O móvel caminha a favor da orientação positiva. No caso, nós temos aqui uma linha, não é? Esta linha ela vai ter um lado positivo e ela tem um lado negativo. Quando o meu objeto que está em movimento, ele anda sob a orientação da linha positiva, então nós temos aqui caracterizado um movimento progressivo. Pois ele está andando para a nossa orientação positiva.
O espaço S do móvel cresce com o decorrer do tempo e a velocidade escalar ela é positiva, o que significa que ela é maior do que zero. A outra situação que ocorre é quando a nossa velocidade, ao invés dela ir para o sentido da orientação positiva, ela vai para o sentido da orientação negativa, onde, por consequência, a nossa velocidade passa a ser negativa e o nosso movimento ele é considerado retrógrado. Vamos aqui